Seja bem-vindo a mais uma edição dos seminários do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nestes eventos, nós iremos apresentar as pesquisas desenvolvidas no nosso laboratório, temas gerais relacionados à ritmicidade biológica, cronobiologia, a neurobiologia. Teremos também convidados, em especiais jovens brasileiros, né, que estão fazendo pesquisa em neurobiologia ou em cronobiologia aqui no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos, espero, né, que vocês tenham, né, um excelente seminário. Vocês poderão acompanhar todos os seminários pelo o canal, né, do YouTube do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Então, gente, obrigado por todos, né, e todas que estão aqui presentes. Nós vamos iniciar mais uma atividade aqui dos seminários, né, do nosso laboratório, né, o Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica, né, e eu tenho tido a seguinte preocupação, né, no sentido de trazer para participar dos seminários, né, a jovem geração de cronobiologia, né, e cronobiologista, melhor dizendo, né, do Brasil, né, que está se dedicando, né, e estão terminando, principalmente, né, ou estão fazendo ainda pós-graduação, mas alguns que já terminaram, né, alguns deles eu conheço o trabalho de muito próximo, né, outros um pouco mais distante, alguns eu tenho participado de banca, tal. Então, eu estou convidando, né, esse grupo, né, de... Certo. Nós estamos fazendo agora o direito autorais das terras. Esse grupo, né, de jovens pesquisadores para estarem apresentando seus trabalhos para a gente ver, no sentido da dimensão geral, né, do que está sendo feito, né, de cronobiologia, né, até para, né, que inspire, né, os outros, né, a jovens, né, pesquisadores, né, da área, né, e até para um estímulo de a gente continuar fazendo pós-graduação e pesquisa no Brasil, que está difícil, né, em decorrência, né, não só da redução, né, de recursos, mas também da forma como as entidades, né, de instituições de pesquisa e de universidade têm sido, né, atacada, né, pelo governo federal, principalmente, mas também pelos alguns órgãos estaduais e municipais. Então, tem algumas das pessoas que estão aqui, na próxima quinta-feira, inclusive, quem vai fazer a apresentação é um dos mais jovens, né, doutores, né, aqui em cronobiologia, né, que é o Jefferson, né, que é daqui do Nordeste, mas foi lá parar no Paraná, né? Eu lembro quando eu cheguei uma vez lá em São Paulo e o Fernando me apresentou ele, disse, olha, isso aqui veio lá das terras, né, lá do Nordeste, e o Jefferson ficou por lá e agora, né, recentemente, terminou, né, o seu doutorado, o qual, inclusive, o Leandro, né, teve na banca. Não foi isso, Leandro? Certo. Então, hoje nós vamos ter um privilégio, né, a oportunidade de assistir, né, um trabalho de uma outra instituição, né, da ISES, né. Então, a ISES é lá da Universidade Federal, né, de Goiás, né, lá na Federal de Goiás, ele está lá no grupo, né, lá do professor Daniel. O professor Daniel, ele tem uma formação, né, em fisiologia cardiovascular. Você fez com o Serginho, né? Foi com o Sérgio Cravo. Minha Sérgio vida foi Cravo. meio, ela foi meio, teve várias nuances, assim. Eu fiz o meu mestrado foi na psicobiologia, com a Malu, provavelmente você conhece. Claro. Então, assim, foi a minha primeira experiência com pesquisa, né? Eu saí da graduação, o Túlio levou a turma para lá e aí eu não curti muito aqui de trabalhar com dependência, essas coisas, não gostei muito, não. Você foi trabalhar com uma coisa mais alegre, né? Aí eu fui para o departamento lá do Sérgio trabalhar com fisiologia básica mesmo, né? Fisiologia cardiovascular. Aí eu fiz o meu doutorado com o professor Sérgio Cravo. E aí parece que alguma coisa me chamou assim e eu estou voltando agora
no profissional, né, voltando ali para psicobiologia, sono, né, ritmo circadiano, tentando associar essas duas coisas. É um desafio mesmo, né? Tem hora que eu paro assim, pensar, eu sou maluco de estar inventando essas coisas, assim, tentando associar isso daqui. Mas para mim é muito bom e eu gosto muito dessa interação e dessa área mesmo. Só o pessoal perceber assim, como que é a minha trajetória aí. Foi com o Sérgio mesmo, foi com o Sérgio Cravo lá na Unifesp. Okay. Então, nós vamos ter a apresentação da Izzy, né, Izzy Oliveira. Né? Então, Izzy, eu queria que, assim, antes de você fazer a sua... Né, já autorizei a você fazer o compartilhamento da sua apresentação, tal, você falasse um pouco de você, né? Qual é a sua graduação, né? E o que é que você fez de pesquisa, tal, né? E o que é que você acha de fazer pesquisa, né, no Brasil hoje? Bem, gente, prazer, uma boa tarde, assim, eu sou um pouco tímida, ao mesmo tempo que não, mas eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, porque lá é só eu, Isabela e o Daniel, agora a Isabela defendeu, então praticamente só eu e o Daniel, inclusive a Isabela está aqui, obrigada, Isa, por estar, minha irmãzinha científica, eu falo. Então, eu gosto muito. Quando eu entrei na educação física, né, eu fiz educação física, o professor Daniel ele foi meu professor de fisiologia, mas por incrível que pareça, eu nunca pensei em fazer mestrado assim, porque quando você entra na educação física, pelo menos aqui, a gente não tem essa ideia de iniciação científica, eu fiz só monitoria, né? Inclusive, no dia, o meu tio morreu, que eu ia fazer a monitoria de fisiologia, a prova com o professor Daniel. Isso faz muito tempo, acho que ele nem lembra disso. E eu não pude comparecer à prova, então eu perdi a oportunidade da monitoria, mas aí eu fui para a monitoria de nutrição, né? Que aí eu sempre pensava em fazer mestrado, mas eu não tinha ideia de como era mesmo, né? E não tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Hoje, se eu tivesse conhecido um pouco a educação física, eu com certeza também teria iniciado mais cedo ainda. Eu gosto muito de pesquisa, em especial da área de ritmos. Eu não achei que eu gostaria tanto. Eu até brinco porque quando eu entrei eu tinha muita insônia, né? Muito problema com sono. E assim, eu fui vendo várias coisas. Uma das coisas que mudou, assim, eu acho que quando você acredita em algo, muda na sua vida, né? Eu dormia muito com luz acesa, porque eu tinha um pouco de medo, né? Aí eu parei de dormir com luz acesa por causa da questão da melatonina. Pode ser besta, mas eu sempre falo aqui para casa, vamos ligar essas luzes todas, meu ritmo e tal. Aí eu fico brincando que eu tô desincronizada, até minha mãe fica, tá desincronizada. Então, assim, é uma coisa que eu amo mesmo, assim, para minha vida, porque é coisas que eu aprendo não só para ensinar futuramente, mas é para minha vida mesmo. Eu gosto muito de aprender coisas que me são úteis. E eu vejo a cronobiologia como extremamente útil. Bem, pesquisa no Brasil, no nosso laboratório, graças a Deus a gente tem, não tem tanto, né, recurso para fazer tudo que a gente quer, porque às vezes a gente lê um artigo lá do Japão, da Espanha, e fala, cara, eu quero fazer tudo isso aqui, e aí a gente não faz nem 10% do que a gente gostaria, né? Um exemplo deles é a melatonina, a corticosterona, que a gente queria dosar e até hoje nada. Mas, assim, tem muita dificuldade, o professor Daniel sabe, né? Inclusive, às vezes ele até pensa em desistir, né? Por questões financeiras, né, professor? Eu acho que eu super entendo, é muito difícil, às vezes, ter que ficar dependendo de um colega, né? E, assim, às vezes as pessoas, elas não têm o entendimento que tudo que é público é nosso também, né? Desde que feito, digamos, bem feito, eu acredito, né? Porque todo o dinheiro vem do governo, de alguma forma. Então, eu sempre brinco com os meninos que vão lá, né? Eles falam assim, isso quer editar o professor? Eu falo assim, não, isso aqui é tudo nosso, desde que você zele por ele. Mas, assim, para mim, particularmente, eu acho, às vezes, difícil essa questão de, às vezes, ter que depender de outras pessoas. Até o professor Daniel, às vezes, briga comigo. Eu falo, mas o que tá vindo no meu artigo que eu nem conheço? Elisa, é parceria. Eu fico, gente, mas como assim? Eu falo mesmo, ele até briga comigo. Então, assim, foram 7 anos aprendendo que, de fato, a gente precisa, no Brasil, depender muito do outro, né? Inclusive, o senhor, a gente depende, às vezes, né? Tipo, o senhor que ensinou o Daniel aí muita coisa, né? O Breno, você falou do Breno, eu lembrei do Daniel falando que ele vai me ajudar em algumas análises. Então, assim, te agradeço, Breno, de antemão.
E eu acho que é isso aí, eu acho que a verdadeira pesquisa, a verdadeira educação, ela vai para além do conhecimento científico, né? Vai para um conhecimento pessoal, de você saber trabalhar em equipe, saber ter humildade para aceitar o outro te ensinar, para brigar com você. Eu falo que eu e o Daniel, assim, a gente é meio cão e gato. Às vezes eu brigo com ele, ele briga comigo, a gente fica um tempo assim, meio assim. Mas, assim, eu sempre tenho muito admiração, assim, né? Eu até brincava com a Isa, que a Isa é mais quietinha, né? Eu já sou, tipo assim, eu precisar falar, eu falo, porque eu quero aquilo ali, e eu sou assim. Minha mãe fala que eu tô no lugar certo porque eu sempre duvidei de tudo. Aí eu falo assim, não, mas por quê? Quem que falou que é isso aqui? Não, mas tem comprovado? Eu sempre fico nisso. Então ela fala que eu tô no lugar certinho. Então, assim, eu acho que é por isso que eu gosto muito. Às vezes dá vontade de abandonar tudo e pegar qualquer emprego, assim, para só sobreviver. Mas quando a gente para pensar, é muito, muito gratificante. Eu gosto bastante. Eu brinquei na minha graduação, na minha pós, João, só para complementar, a gente tinha uma frase lá que era assim: árduos e tortuosos são os caminhos da ciência. Então, quando a gente estava naquela fase lá que quer abandonar tudo, aí vinha um e falava: árduos e tortuosos é o caminho da ciência. A gente não desistir nunca, porque realmente é um caminho bem difícil mesmo. Eu acho que a coisa mais difícil, assim, que eu sempre... que a gente enfrenta ainda na sociedade, né, a pessoa que é pós-graduanda, é o preconceito, né? Tem muita gente... Há 7 anos que eu estou na pesquisa, eu escuto a pessoa falar, você só estuda? Aí, quando eu paro para falar assim, não, peraí, eu estou aqui porque, primeiramente, eu tenho uma graduação, eu fiz um mestrado e tal, começa a explicar, a pessoa não tem ideia. Ela acha que a gente só recebe para estudar mesmo, a gente não sabe quantas coisas nós deixamos, às vezes, feriado, quantos natais eu já passei ali com rato, família viajando para a praia e eu aqui. Então, assim, é muito complicado você escutar isso. Então, acho que a ciência é muito desvalorizada ainda, porque o governo também não, meio que assim, valorizou muito o estudante de pós-graduação como um trabalhador. Então, assim, hoje a gente é visto realmente como um estudante, infelizmente, grande parte, não acho que uma minoria, infelizmente, está ali só para a bolsa, né? Porque não sabe o que é da vida ainda, né? Sempre tem. E aí eu acho que pelos maus os bons acabam pagando, aquela velha frase, né? Então, assim, eu acho que vai muito disso também. Quem sabe futuramente a gente consiga aí uma valorização melhor, né, para o estudante de pós-graduação e não seja mais visto apenas como estudante, mas como uma mão de obra extremamente qualificada, né? Porque estudar é muito difícil, eu acho. Legal, Izzy. Que bom lhe ouvir. Então, Izzy, né, agora você tem toda a liberdade para começar a fazer a sua apresentação para a gente, mostrar aí o que é que... Pode apresentar? Vocês estão vendo aí? Estamos vendo, sim. Você Deixa eu pode só agora aqui. fazer a Como é que faz? apresentação. Eu estou acostumada com o outro, com o matching, né? Aí eu vou ver aqui se vai. Deu certo? Deu certo? Isso. Perfeito. Então, gente, primeiramente eu já peço desculpas de alguns erros, porque como o último grupo que a gente rodou foi agora na pandemia, então a gente não teve tempo para sentar ainda para discutir aí o Daniel. Então, alguns vão ser, sim, de ontem, que eu acabei terminando ontem algumas análises, tá? Mas está bem quentinho para vocês. E aceito se o senhor quiser me parar para perguntar no meio, não esperar a final também, fique à vontade. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho de doutorado, que está em andamento, eu ainda tenho 1 ano e meio para terminar, e tem como título Efeitos Cardiometabólicos em ratos Wistar sobre desincronização circadiana associados à restrição alimentar na fase escura, no caso, né? Aqui coloquei na fase clara, que é o correto, mas aqui no inglês acabei errando. Então, o nosso projeto, desde o mestrado, a gente se baseou nesse artigo da Ana Campuzano, lá do Povo de Barcelona, onde eles fizeram vários períodos de tempo para uma desincronização, e eles observaram que no período de 22 horas era a janela ideal para essa dissociação do núcleo supraquiasmático, né? Que então você veria 2 ritmos, que é o primeiro ritmo aqui, deixa eu ver só um
se eu coloco aqui um ponteiro aqui. Estão vendo o ponteiro? Estamos. Então, seria um ritmo ali em 1320, que seria o período de 22 horas, que ele é arrastado pela luz, né, o componente arrastado pela luz, e um outro ritmo também foi observado, que é normalmente em 1505, que seria o ritmo endógeno, né, que é um pouco acima de 24 horas, né. E aí, baseado nele, a gente fez, então, o meu mestrado, que a gente publicou esse artigo. E nós observamos, uma das coisas mais interessantes, além da questão do barorreflexo, né, que eu não trouxe aqui, foi a resistência à insulina. Então, os animais aqui, controle, essa aqui é a cascata da via de insulina no fígado, tá? Então, vocês observam que pela técnica de Western blot, nós observamos a diminuição da expressão dessa cascata. Então, aqui a gente tem o receptor de insulina, que diminuiu no grupo de sincronizado, que é em preto. Também o receptor da subunidade 2, o receptor de insulina. A PI3 quinase, PI3K, desculpa, quinase não, PI3K, e também a AKT. Então, essa via é uma via para desencadear a questão da resistência à insulina, né? Então, a gente observou que nos animais sincronizados, que tiveram um protocolo de 8 semanas, esses dados, então, eles foram encontrados. E aí, quando a gente ficou tentando pensar, né, que por que será essa resistência à insulina? Será que está simplesmente relacionada à desincronização do relógio biológico, né, do núcleo supraquiasmático, ou tem algum outro fator, talvez até comportamental, que esteja acontecendo? E aí, nós observamos na atividade locomotora, essa aqui, na figura A, é a atividade locomotora total, então, apesar de parecer que a desincronizado vai ser um pouco menor, isso muda muito em cada grupo, não tem diferença significativa entre os dois grupos, porém, quando a gente observa essa atividade locomotora em fases, a gente observa que na fase de luz, o desincronizado, ele tem um pouco mais de atividade do que o controle. E na fase escura, já acontece o contrário. O desincronizado, ele tem menos atividade. Então, o que a gente pensou? Que nessa fase de luz, que seria, digamos, a fase... Apesar que a gente sabe que os animais noturnos, eles comem um pouco, sim, na fase clara, e isso é tido como normal, nós pensamos assim, será que esses animais, por estarem se movimentando mais devido ao arrastamento fótico deles, eles estariam comendo mais também nessa fase clara? E isso estaria perturbando os genes dos osciladores periféricos ali do fígado, né? E isso estaria motivando, ocasionando, aliás, essa resistência à insulina? Então, a gente foi procurar alguns artigos. Esse artigo foi um artigo muito interessante, que eu sou apaixonada por ele, apesar de mexer com dieta high fat diet, ele é muito interessante porque, assim, quando você aplica uma dieta com alto teor de gordura no animal, ele ganha peso, né? E também acontece a esteatose hepática. Quando eles fizeram, né, esse grupo aqui, né, tem até um animal que os dois, né, estavam ganhando a dieta rica em gordura. Mas esse aqui, FA, é ad libitum, e esse aqui é com restrição. Então, eles restringiram, na fase clara, esse animal com high fat diet. Então, ele simplesmente não ganhou mais peso, como vocês observam aqui no gráfico. O que é só ad libitum, ele é esse rosinha mais claro, e os outros, né, que seria o ad libitum na fase escura e na fase clara, eles não ganham também tanto o peso quanto o de teor de gordura. E esse vermelho seria o que está se alimentando de uma dieta rica em gordura, porém só na fase escura. Então, só de mudar essa janela de alimentação, os animais eles não ganharam mais peso, não tiveram tanto prejuízo, né, no fígado, ou seja, evitou a esteatose hepática, diminuiu muito, e evitou o ganho de peso. Outro artigo muito interessante, que está associado já mais à questão da restrição da dieta, apesar de ser uma ração normal para todos os grupos, foi que esse grupo aqui, ele teve, são 4 grupos, né? O primeiro é o ad libitum,
o outro, ele só tem 2 horas de alimentação na fase do dia, e o outro só nas 2 horas na fase da noite. E o outro, que se assemelha mais ao que a gente vai fazer, que a gente fez, né, é o que só se alimenta durante a fase escura também. E também foi observado que esses animais que têm essas restrições de dia, que só se alimentam 2 horas, eles também ganham menos peso. Claro que a gente pode falar, poxa, mas é só 2 horas, né? Então, também pode estar associado a isso. Mas aí eles observaram várias questões genéticas, né, da expressão do clock e alguns núcleos que estão relacionados à alimentação, né, que é o PVN, o arqueado. E é uma coisa aqui interessante que eu gostei, deixa eu só pegar essa cachorra que está me enjoando aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante, que era meu sonho de consumo de fazer no meu, que eu até peguei plasma para isso, é que os animais, quando eles tinham uma dieta restrita, antes do período de se fornecer essa dieta para eles, naquele período, né, eles tinham tanto a grelina quanto a corticosterona aumentada, que são alguns marcadores também relacionados à alimentação. Então, eu achei muito interessante. E aí, então, eu sugeri para o Daniel, e a gente, apesar dele falar, nossa, isso é muito difícil, né, o protocolo que você está querendo, mas a gente colocou a cara a tapa aí e começou a fazer. Então, o grande objetivo do meu projeto é justamente verificar efeitos cardiometabólicos relacionados a essa associação da desincronização circadiana e a alimentação restrita, ou seja, só na fase escura, né? Então, qual foi... Deixa eu só... Como que é? Tira isso daqui. Fica assim mesmo? Essa janelinha aqui, vocês estão vendo? Tá. Então, tá aparecendo, né? Porque tá aparecendo um negócio aqui pra mim. Está sim. Aqui tá só o slide, normal. Ah, não, então beleza, então. Tá, então os nossos materiais médicos foram ratos Whisters, pesando aí de 250 a 300 gramas, e 4 grupos. O primeiro grupo é o ad libitum, no T24, que seria o horário normal, né, 12 horas claro, 12 horas escuro. E o T22, que seria o animal desincronizado, de 11 horas claras, 11 horas escuro. Nesses 2 grupos, a gente colocou um grupo ad libitum, com acesso disponível todo o tempo, e o food restriction, que a gente colocou só nas 12 horas escuro. E no caso do desincronizado, só na fase escura, 11 horas. E a gente pensou assim, será que esses dados que a gente observou de resistência à insulina, baroreflexo, etc., com esses prejuízos, eles acontecem antes de 8 semanas? Então, foi por isso que a gente fez 2 grupos. 4 semanas e de 8 semanas. Então, eu vou explicar apresentar alguns dados de 4 semanas, que é esse protocolo, e de 8 semanas, para a gente ver se tem associação ao decorrer do tempo. E não simplesmente só da desincronização. Essa aqui é a caixa, uma das caixas que a gente tem, nós temos a branca também, mas aqui só para vocês terem ideia, eu acho que vocês devem trabalhar também com isso, né? Mais ou menos parecida. Então, os animais, eles são alocados individualmente, e tem, para cada baia, nós temos um sensor de movimento que registra a cada 5 minutos o movimento desse animal. Então, ele é acoplado a um software, né, que é o software de acionamento programado, para que gere, então, os gráficos de actograma, periodograma, e a gente possa analisar as variáveis cronobiológicas. Depois de 8 semanas, depois de 4 semanas, esses animais, eles são anestesiados, e nós coletamos o sangue, o coração, o pâncreas e o fígado. Nós vamos fazer testes bioquímicos, né, para avaliar a glicose, o triglicerídeos, o colesterol total, LDL e o HDL. Vamos fazer também o Western blot, das mesmas propriedades que nós fizemos no primeiro artigo, né, que é o estresse oxidativo, o sódio catalase, a PEP-CK e a via de insulina, toda aquela cascata que eu mostrei no início. Também no coração, nós vamos fazer análises histológicas, né, para ver a fibrose intersticial, a fibrose perivascular e o diâmetro do cardiomiócito.
Então, o que nós temos nesse momento são esses dados de locomoção motora, né, de 4 semanas. Então, aqui nós temos os 4 grupos. O controle, né, ou seja, 12 horas claro, 12 horas clus, ad libitum e o restrito, nós percebemos esse pico de 1440, que é o apropriado, né, para quem está nesse ciclo. Aqui no desincronizado restrito, nós já observamos um período de 1320 e um período quase, tipo assim, inexistente de 1505, também que seria o ritmo endógeno. E aqui no desincronizado ad libitum, nós temos esses 2 picos também, só que o componente não arrastado pela luz, ele é um pouquinho mais robusto, né? Então, esse aqui seria o animal ad libitum e esse aqui o restrito. E esse é o nosso N, é um N pequeno, porque a gente, como tem que passar pela caixa, né? Nós não temos muitos compartimentos para fazer uma grande variedade. Então, no controle ad libitum de 4 semanas, foram 5 animais, no restrito 6, no desincronizado restrito foram 6 e no desincronizado ad libitum 7. Na locomoção na atividade locomotora, no total de fases, a gente observa que o controle restrito, que está em vermelho, esse é o ad libitum, ele tem uma diferença entre os dois. Então, esse controle restrito, ele está se movimentando mais na atividade locomotora total do que o controle ad libitum. Quando a gente olha para as fases, na fase de luz, não tem mais aquela diferença, isso em 4 semanas, tá? E quando a gente olha na fase escura, nós vemos diferença entre os grupos controle, ou seja, controle ad libitum e controle restrito, e entre os grupos desincronizados. Esse daqui é o restrito, porque o controle restrito, a locomoção dele na fase escura foi maior do que todos. Então, ele teve diferença de todos os grupos. Isso 4 semanas. O de 8 semanas foi o que a gente acabou de fazer. Terminei agora, em dezembro. E a gente observa um padrão também semelhante, né? O controle ad libitum, agora o N foi 4, foi um pouco menor. O controle restrito, o N de 5, eles são muito semelhantes, né? Porque é controle. O desincronizado ad libitum, que ele também teve o padrão de 1320 e outro pico de 1500, né? Nós tivemos esses animais, poucos ficaram em 1505 exatamente, eles ficaram ou um pouco abaixo ou um pouco acima. E o desincronizado restrito, ele tem, digamos, um pico mais robusto e a expressão locomotora dá para ver melhor aquele quadriculado que a gente sempre vê nos desincronizados. Quando a gente olha a atividade locomotora total, não tem diferença entre a atividade locomotora total entre esses grupos após 8 semanas. E em fases, na fase de luz também não está tendo essa diferença. Eu até achei que ia dar esse desincronizado ad libitum, né, mas não deu. E aqui, esses aqui são referentes à fase de luz e de escuro. Então, o controle aqui ad libitum, que é representado por esse azul com branco aqui, ele teve uma diferença do controle ad libitum na fase de luz. E o controle restrito teve uma diferença ao controle restrito na fase de luz também. Entre eles, assim, nas fases não teve diferença. Agora, o desincronizado ad libitum, ele não teve diferença entre a fase, isso é a Honeywell e a Nova, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, do desincronizado ad libitum na fase escura e na fase de luz. Então, ele não teve diferença. Só o desincronizado restrito que teve uma diferença comparado ao desincronizado restrito da fase clara, né? Que é a fase de luz. Então, assim, uma das minhas dúvidas é que, assim, você faz o grupo do mesmo jeito do outro, aí parece que lá no final, 2 grupos em tempos diferentes, né? Tem a questão da sazonalidade também, parece que eles ficam um pouquinho diferentes, né? Não sei se juntar isso tudo aí vai ter diferenças, mas esses dados eu ainda tenho que analisar bem certinho com o Daniel, que a gente ainda não sentou para analisar. Agora, relacionado à ingestão de alimentos e ao o peso corporal, foi o que a gente queria saber, né?
Então, assim, todos os dias eu analisava esses animais, a ingestão deles na fase clara e na fase escura, todos os dias, durante 4 semanas e durante 8 semanas. E na fase clara, eu tirava dos restritos. Então, todos os dias isso, tá? Então, assim, foi um dado bem fidedigno, porque não era semanal, era realmente diário. Então, a ingestão relativa, que é pelo peso do animal, nós observamos aqui. O controle ad libitum é esse branco, essa bola branca, circunferência pontilhada. E aqui o controle restrito é o azul. Então, a gente observa que ele tem uma maior ingesta, ele está muito próximo do grupo aqui restrito, então os restritos entre si, controle restrito e desincronizado restrito, eles não tiveram diferença entre si. A maior diferença foi, de fato, entre os restritos e o grupo desincronizado ad libitum, que come menos na fase escura. Quando nós olhamos a fase clara, nós só temos 2 animais que têm a alimentação na fase clara, que seria, então, o desincronizado ad libitum, em preto, e o controle ad libitum em branco, né, nessa bolinha. Então, nós observamos que durante as 4 semanas foi diferente, ou seja, os animais desincronizados ad libitum, de fato, eles comem mais do que os controle ad libitum, que foi a nossa grande pergunta, né? Na ingestão total ali de alimento, não teve diferença entre grupos, durante ambas as fases, né? Durante essas 4 semanas. A evolução de peso aqui, ela só, não coloquei aqui, mas ela só teve diferença entre o controle restrito e o desincronizado restrito. Só teve essas diferenças, desde do começo até o fim. Izzy? Oi. Nesse slide, quando você fala que é evolução de peso, você está falando do diferencial, não é isso? Fim da semana, o quanto que ele aumentou, né? Aí você está botando o valor de delta, né? Relacionado à primeira semana. Certo. A primeira semana não, né? No peso inicial dele, que ele começou. Peso inicial, isso. Uhum. Mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigado. Agora, em 8 semanas, o que a gente observa é algo um pouco semelhante e ao mesmo tempo diferente, né? Por que eu coloquei, né? Até o Daniel perguntou, por que você colocou as cores diferentes? Porque quando eu for juntar isso no artigo, tem o grupo, eu tenho, na verdade, 8 grupos. Então, 4 grupos é 4 semanas. E outro 4 grupos são 8 semanas. E não tem como eu colocar a mesma cor, porque senão vai confundir as 4 semanas com as 8 semanas. Então, por isso que aqui vai ser diferente as cores. Então, os grupos controles, eles estão em azul e os grupos desincronizados estão em preto e branco. O que está preenchido, ele sempre vai ser o restrito, tanto para o azul quanto para o preto. Então, vamos lá. Aqui na ingestão de peso, de comida, a diferença desde a primeira semana até a última entre os grupos controles, ou seja, entre o ad libitum e o restrito, desde a primeira semana até a última, e também do desincronizado ad libitum para o sincronizado restrito. Então, a maior diferença que nós observamos é entre os grupos mesmo. Os controles restritos para o ad libitum, sincronizado ad libitum para o sincronizado restrito. E também do controle ad libitum para o controle restrito, que também eu acho que não tem tanta associação, porque eu acho que é mais interessante a gente comparar os ad libitus e os restritos, né? Mas, enfim, também foi a NOEA nova. Quando a gente olha para a fase clara, a gente observa a mesma coisa que a gente observou no 4 semanas. Em preto aqui está os desincronizados ad libitum, que eles comem mais durante as 8 semanas, em relação ao controle ad libitum. Então, de fato, talvez eles estavam se movimentando mais, porque eles estavam consumindo mais também na fase clara. A relação de comida só deu diferença numa redução do desincronizado restrito, bem pouca também, em relação a todos os outros grupos. Aqui no ganho de peso, aqui, esse aqui foi o ganho de peso mesmo, porque a evolução de peso não teve diferença. Aí nós observamos aqui que teve uma diferença
entre o desincronizado restrito e o controle restrito já na primeira semana. Aí, na segunda semana, só entre os desincronizados ad libitum e restrito. Aí, ele volta a ter uma mudança de peso de desincronizado ad libitum para desincronizado restrito. E também para controle ad libitum. Aí, na outra semana, ele continua da mesma forma. Na outra semana, ele só tem a diferença entre desincronizado ad libitum e desincronizado restrito. Na outra semana, ele volta a ter a desincronização como diferença entre os dois grupos de desincronizados e com o desincronizado restrito do controle restrito. E depois, ele volta a ter só a desincronização ad libitum e restrito. Então, assim, isso daqui eu acho, assim, eu confesso que eu não sou tão boa na questão de estatística, de colocar essas coisas assim, mas parece que é o mesmo, eles estão, tipo, compensando o tempo inteiro. Numa semana ele come um pouco mais, na outra ele come menos, isso para os ad libitum, né, os controles. E já o desincronizado, não, ele parece que mantém aquilo, acho que devido ao arrastamento dele também. Mas nós não observamos isso nas 4 semanas, só com 8 semanas. O que eu esperaria, que como nas 4 semanas ele teria dado diferença, até aqui as 4 semanas ele não tivesse dado, né? Mas, enfim. Agora, teste de intolerância à glicose. Aqui nós temos, nós fizemos desincronizados... Oi? Você pode voltar ao slide anterior, por favor? Posso. Então, Isa, você tem... costume com a ideia, com o conceito da dissociação, quando a gente fala de dias de coincidência e dias de não coincidência? Sim. Uhum. Então, assim, esses dados seus de alimentação, da ingesta de alimento, você está calculando diário, não é isso? Sim. Uhum. Então, uma das coisas que eu ia sugerir para você era fazer uma análise, né, dessa coisa diária, relacionando com os dias de coincidência e não coincidência. Certo? Você fala da alimentação? Sim, porque na hora que a gente imagina o seguinte, o animal que está na fase, né, o dissociado, né, aí a gente não falar só dissociado ad libitum. O dissociado é de se esperar que o dissociado ad libitum coma mais na fase clara, quando ele está, né, em dias de não coincidência. Quando ele está em dias de coincidência, provavelmente a quantidade de alimento que ele faz na fase, né, clara, né, ela vai ser menor. Do mesmo jeito, quando a gente vê a diferença, né, da fase escura, em termos de alimentação. Porque o que você fez, né, que eu acho que essa sua avaliação está perfeita, nesse sentido de assim, você avalia, né, por semana. Né? Então, você pode, né, ter essa semana, né, e você ter dias de coincidência, né, tá uma coisa intermediária, ele vai passar um para outro, mais ou menos, dentro de uma semana. Se você estiver pegando um intervalo tipo mediano, né, você vai pegar um valor mediano, mas na hora que a gente olhar, né, diariamente, talvez a gente veja nessas diferenças, essas oscilações, né, pegando fase clara e fase escura da alimentação. Tá, mas assim, tem a parte de transição, eu faria da parte de transição também? Porque aí eu acho que assim, a gente precisaria olhar como é que estão os dados, entendeu? Porque pode ser que nas fases de transição a gente já talvez até não veja, né, porque tem uma variação muito grande, mas pode ser que a gente acabe, né, conseguindo ver a diferença de uma forma robusta só realmente quando você tem as coincidências ou não coincidências. Então, Isis. Diga, Breno. Nesse caso, John, é possível fazer uma correlação com a amplitude do ritmo, viu? Eu, junto com o Daniel, a gente fez umas análises da amplitude do ritmo sincronizado e dá para ver claramente que tem um padrão, né, de aumento e diminuição da amplitude. Então, dá para pegar os dados dia a dia e fazer uma correlação com qualquer dado que ela tiver. Exatamente, é boa sugestão, Breno, porque até assim, quando a gente vê o peridograma, os dois ritmos, por que a gente vê um pico, né, bem maior
né, no 1320, né? Porque você tem a somação dos dois sincronizadores, do alimentar e a luz. Né? E no, Então, no controle está bem nítido isso, é bem interessante essa associação dos dois sincronizadores. Tá bem, o urso tem uma potência maior lá do peridograma. Mas acho que essa é uma sugestão boa, Bruno, porque se você analisar uma amplitude maior associada com um maior consumo, né, então aí você pode estar relacionando essa variável, porque quando você vê todos os dados, você não vê uma diferença, mas para mim você está tendo uma alteração aí dia a dia, né, do consumo porque alimentar. a questão fundamental que a Isis coloca, né, que é aquela grande dúvida, né? Ou seja, o animal ele tem alteração, né, da sensibilidade, né, da insulina, né? Toda uma alteração metabólica no desincronizado. É porque ele está comendo no claro ou é porque ele está tendo alteração rítmica? Ou é as duas coisas? Né? Então, essa é a pergunta essencial do trabalho. Então, a gente vê esses momentos de coincidência e não coincidência, talvez seja interessante a gente dar uma olhada nisso. Pode continuar, Isa, vai em frente. Não, eu estou disposta, viu? Porque eu confesso que eu não sei tão bem essa questão até de coincidência e não coincidência. A gente está submetendo em um artigo sobre isso, que a gente fez um teste cardíaco de Langerdorff. E eu esperava outra coisa, né? Que eu esperava que o de coincidência eles estivessem melhores do que o de não coincidência. Aí eu até falei com o Iglesias, ele falou que não, que na verdade essa coincidência não coincidência é mais no núcleo supraquiasmático que você observa, mas que o animal em coincidência, nos osciladores periféricos, né, ele até me mandou um artigo, acho que foi do Shen, que na verdade no momento de coincidência é onde ele está mais distante nos osciladores periféricos do núcleo supraquiasmático, por causa da velocidade, né? Exato. Eu falei, poxa, eu já achava totalmente diferente que no coincidência a gente ia observar coisas melhores, né? Que eu achava que era o momento, poxa, ele tá ali coincidente com a luz, com a atividade noturna dele. Então, provavelmente ele tá melhor, né? Digamos assim, mas a gente vivendo e aprendendo, né? Breno, eu estou disposta, viu? A aprender aí mais uma coisa. Vai ser bastante trabalho, né? Mas vai ser bem legal. Tá, então, continuando aqui. A outra coisa, professor, que até esse teste de tolerância à glicose, que eu falo, que às vezes a gente procura em algum órgão que não está sendo tão afetado por aquele protocolo. Porque no fígado a gente viu bastante alteração, né? Eu esperava, a minha hipótese era que a restrição ia abolir, ou pelo menos melhorar, os prejuízos que a gente tinha observado. E até o momento, não é isso que a gente está vendo. Parece, pelo menos assim, pouco que eu já analisei, que só a restrição, quando a gente compara o controle adilito com o controle restrito, essa restrição é um insulto para o animal. Ela não é uma coisa tão benéfica como a gente achava, né? Até por causa do jejum intermitente que o povo fala, eu falei, nossa, vai ser super benéfico, né? Aí eu falei, não sei o que aconteceu com esses ratos, sei que eles estão indo na contramão do que eu achava. Mas, enfim. Então, aqui, nesse de 4 semanas, a gente fez o desincronizado num ZT de 12 a 14 e o controle de 13 a 15. O controle sempre é de 13 a 15, né? Porque como ele sempre é na mesma faixa, né? A gente fez ele assim. Então, no teste de intolerância à glicose, nós não observamos diferença nas 4 semanas desses animais nos pontos de 0 a 30 minutos e também na constante de decaimento também nós não analisamos. Apesar de que o controle restrito, apesar desses erros aqui, eu acredito que se aumentasse o N, talvez teria uma diminuição dessa taxa de decaimento, que também estaria colaborando com outro slide que eu vou mostrar depois. Aqui no teste na verdade aqui de insulina, tá, gente? Desculpa, eu falei glicose, esse é o de insulina. E esse aqui é o de glicose. Esse daqui também não teve alterações nesses 5 pontos, e nem na área sobre a curva também entre esses animais. Agora, no de 8 semanas, o que mudou aqui um pouco foi o ZT, por quê? No de 4 semanas, eu ainda não tinha o conhecimento de que era perigoso aplicar a insulina
nos animais que estavam em jejum, que é o caso dos restritos, né? Porque como eles ficavam restritos em toda a fase clara, quando acendia a luz, a gente esperava 1 hora para fazer, né? Esse teste sempre na fase escura. E aí, na de 8 semanas, um colega nosso que mexe com metabolismo, que é do professor Rodrigo, ele falou que eu não poderia fazer isso, porque ele falou assim, que foi sorte que meus animais não morreram. Eu não sei o que o senhor pensa sobre isso, assim, eu fui na deles, né, que mexe com isso. E aí ele falou que era o ideal, como eu tenho um grupo que fica restrito já à fase clara inteira, que quando mudasse o ciclo, eu oferecesse 2 horas a alimentação para esse animal, tirasse depois de 2 horas e esperasse 1 hora para refazer. Então, por isso que o ZT aqui no teste de insulina, de resistência à insulina, de tolerância à insulina, que está diferente desse outro grupo aqui, tá? Só por este motivo. Então, ele foi aí umas 3 casas para frente do outro. O outro foi bem no início, né, da atividade, e o outro foi 3 horas após, né? Então, o que nós observamos nesse teste é que, aparentemente, né, a gente quer que dê algum resultado, mas estatisticamente não deu com a New Way Nova. E no teste também da constante de decaimento também não deu diferença. Só que a gente observa mais uma vez aqui que o controle restrito também aparenta, né, ter essa tendência dessa taxa de decaimento, o que nos mostraria que, de fato, esse animal ele poderia estar começando com uma resistência à insulina, colaborando, né, com os nossos dados já publicados da resistência à insulina, né? Apesar de ter sido no desincronizado ad libitum. Aqui, no teste de tolerância à glicose, o restrito, que é esse grupo aqui de preenchido por azul, e esse aqui é o controle ad libitum, ele foi diferente de todos. Então, assim, você pode ver que ele foi diferente do ad libitum, controle, foi diferente do desincronizado ad libitum e foi diferente do desincronizado restrito. Ou seja, esse controle restrito, ele tem uma resistência de fato, assim, está começando uma resistência à insulina, porque ele tem essa curva, área sobre a curva aumentada no teste de tolerância à glicose. Que aí concorda com o que a gente também está vendo ali, que está diminuindo a constante de decaimento. Então, pelo menos nisso, eu falava assim, gente, tem alguma coisa errada. Mas quando a gente observa os dois grupos, eles batem de fato as ideias, né? Não são ideias dispersas aí. Tá, aí agora relacionado ao coração, a gente fez o de 4 semanas, não deu diferença no índice de massa ventricular, que é um índice de hipertrofia, que a gente analisa o peso do coração pelo comprimento da tíbia. Então, controle ad libitum, controle restrito, desincronizado ad libitum, desincronizado restrito. Em 4 semanas, não é possível verificar nenhuma diferença nesses animais. O diâmetro também do cardiomióstro não é diferente nesses animais durante 4 semanas. A perivascular, né, a fibrose perivascular, também não tem diferença significativa entre eles com 4 semanas, e nem na fibrose intersticial. Já com 8 semanas, a gente observa a diferença de controle ad libitum, controle restrito, é aqui que eu falo que só a restrição alimentar, ela foi como se fosse um insulto no coração desse animal, provocando um aumento da fibrose intersticial. Aumentou ainda mais quando a gente associa, ou seja, potencializa com a desincronização essa fibrose. E quando eu coloco a desincronização com a restrição, aí potencializa ainda mais. Porque aí ela é diferente não só do controle ad libitum, mas também é diferente do controle restrito, que já estava um pouco maior. Se não der para entender, vocês me falam, tá, gente? É porque é muito dado aqui. Agora, no diâmetro do cardiomiócito, a grande diferença foi: todos os grupos tiveram diferença do desincronizado restrito, mas entre os outros grupos não teve diferença do cardiomiócito. Ou seja, esse cardiomiócito aqui, ele está mais... ele está maior do que os outros grupos. Só ele que teve realmente uma diferença, né? No índice de massa ventricular, não teve também o índice de hipertrofia, não deu diferença entre os grupos. Aí eu só trouxe essa análise aqui, que a gente não fez de 4 semanas, só para eu colocar falando um pouco
teste de intolerância à glicose em 8 semanas. Porque muita gente pergunta assim, e o pâncreas, né? Que tamanho que é esse? Por sorte, eu tinha medido, como eu ia pegar o pâncreas para fazer histologia agora, eu medi o peso do pâncreas. Não teve diferença entre esses animais. No de 4 semanas a gente não fez isso, porque a gente nem estava pensando nisso. A gente mandou até um material para um colaborador do Daniel, que a gente está esperando um retorno deles, mas eu não cheguei a pesar, de fato. Eu só peguei mesmo para mandar para eles. Até eu não falo que é uma falha, porque não era nosso padrão de... Como a gente não tinha visto nada na diferença com 4 semanas, a gente falou, não tá acontecendo nada no pâncreas, né? Então, a gente nem pesou ele, não. Então, esses são os dados que eu tenho por agora. E nós agora, neste momento, nós estamos fazendo o Western blot da sódio catalase, que é o estresse oxidativo, que a gente já sabe que tem estresse oxidativo com 8 semanas no coração. No fígado, a gente não fez ainda, vai fazer. Esse do coração foi do outro artigo que a gente vai submeter. Apesar de a gente ter visto o aumento da expressão também de sódio catalase no fígado no primeiro artigo, mas a gente não fez o TBARS, a peroxidação lipídica, essas coisas assim, não. A gente só fez mesmo no coração. E no coração já tem comprovado tanto a expressão da proteína quanto a atividade dessas proteínas no coração. Então, a gente vai fazer do fígado agora para ver se a mesma coisa está acontecendo. E a via também de insulina, porque, como eu falei, para a gente ver se com a restrição alimentar isso vai agravar, né, que eu já penso que pode estar agravando, ao invés de evitar, que era o que eu estava pensando. Porque como naquele high fat diet a gente viu que evitou a esteatose hepática e diminuiu muitas coisas no fígado, a gente achou que ia melhorar, mas agora a gente... é um mistério mesmo para nós. E aí eu também estou fazendo a histologia do pâncreas, estou fazendo essa semana. Acho que daqui uns 2 meses já tenho dado das ilhotas pancreáticas aí pra gente. E aí eu quero agradecer ao meu laboratório, aos professores, em especial ao professor Daniel Rosa, o professor Gustavo Pedrino, o professor André e o professor Rodrigo. E aos meus colegas também, que são os que participam comigo aí desse projeto, né? A Isa, que me ajudou muito na parte, né, que foi bem difícil de restrição alimentar, né, que tinha que tirar todos os dias, de madrugada e tudo, ela me ajudava aos fins de semana. A Keila, que me ajudou um pouco na parte de histologia e na parte de metabolismo, e o Marcos, que me ajudou na coleta e também no ITT e no GTT. E é isso, muito obrigada. Perguntas? Obrigado, Se eu não souber Izzy. responder, meu professor responde.